Nacional chegou a fazer 3-0 no Inter, cara. E aí o Internacional buscou o jogo. Tá, claro que aí entra muito mais na questão das brincadeiras das redes sociais, né? Mas o Internacional meio que perdeu o gás mesmo, né? O time deu uma baita de uma cansada e uma diminuída no ritmo bem grande, hein? É um Pois jogo... é. Pode. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tudo Canel. bem? Boa tarde, Pretzel. Fala, boa Sonda. tarde, Benfica, Calvin, toda a audiência aqui da Band. Resultado muito ruim, né, Daniel? A gente vai analisar a partida, o que foi o desempenho. Eu acho que a enquete ela é muito pertinente, porque ela reforça algo que eu já venho trazendo aqui há algum tempo. E o Inter tem uma queda de rendimento, e não só analisando os resultados, que são ruins, mas o desempenho ele vem caindo bastante nos últimos jogos. Mas o resultado ele é muito ruim, porque o empate contra o lanterna do grupo em casa, ele coloca o Inter já em desvantagem em relação aos seus adversários. O Bahia já venceu o Nacional jogando no Uruguai, e o Atlético Nacional goleou por 3-0 jogando na Colômbia. Então o Inter vai ter que buscar pontos jogando em Montevidéu, jogando na Colômbia, porque deixou pontos importantes ontem no estádio Beira-Rio. Claro que a gente tem que valorizar também o que foi a recuperação do Inter. Poderia ser um resultado pior, é verdade. Perder em casa seria uma catástrofe, no mínimo um empate, mas mesmo assim um resultado muito ruim diante de toda a expectativa que o torcedor tinha também em relação ao jogo e principalmente a uma vitória ontem no Beira-Rio. Para mim foi um jogo muito preocupante. Eu particularmente não projetava tanta dificuldade assim que o Nacional pudesse impor ao Inter. Como o Sonda mencionou, em termos de resultado e do cenário que a partida estava apresentando, um 3-0 ainda na primeira etapa, o Inter, dentro do contexto do jogo, ganhou um ponto. Mas se nós formos ver daí o contexto como um todo, a visão macro, é o Inter que, de certa forma, se prejudica para a classificação. Agora tem 2 jogos muito complicados, contra o Atlético Nacional, é o próximo fora de casa, e o Inter que dá claros sinais que, em todos os aspectos, está diminuindo o seu nível. Ontem, muitos jogadores individualmente abaixo, e aqui eu falo de um em específico, que para mim teve uma atuação comprometedora na primeira etapa, que foi o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel não jogou absolutamente nada ontem, voltando ao time sem ritmo, perdeu todas pro Vijalba, né? Uma zaga, um sistema defensivo do Inter também que estava sendo batido com muita facilidade. Pelo próprio lado esquerdo, um Bernabé que fez um gol, sim, mas defensivamente também uma atuação novamente abaixo. E é uma sequência do Bernabé abaixo, desde o jogo contra o próprio Atlético Nacional, quando já teve muitas dificuldades na marcação. E é o Inter que sim, para mim, está sendo previsível. O Inter só conseguiu se recuperar não por mérito próprio, mas por demérito do Nacional, que é um time muito limitado, e é um time que na segunda etapa perdeu fôlego. Fisicamente também perdeu as divididas, não tinha mais. Se é um time limitado e o Internacional é melhor, não é demérito, né? Não, eu digo demérito nesse sentido de não conseguir sustentar o resultado na segunda etapa. Então, 3-0. Eu acho que ele não ter sustentado diz muito do que foi o Nacional. Se o Nacional é um time qualificado, o Inter não tinha a menor chance de empatar o jogo. Por isso que eu digo, porque se o Nacional fosse esse time todo, cara, ele teria matado o jogo no primeiro tempo e o Inter não teria Nacional, nem reação no segundo tempo. Como é que é a historinha aquela? É a vaca em cima do poste, né? Ou a vaca em cima da árvore. Nem o Nacional acreditava que fosse fazer aquilo. Com tamanha facilidade também, né? Houve, com toda certeza, muito descuido por parte do Internacional, né? Coisas que naturalmente terão que ser corrigidas, mas foi um mau resultado. O Sonda lembra muito bem. Necessariamente vai ter que pontuar fora de casa o Internacional agora para se garantir. E agora já tem uma complicada, né? Já deu uma complicada. Porque aquela história assim, tu aceitaria até uma derrota, tudo bem, né? Pro Atlético Nacional. Só que agora complicou, né? Não, olha, porque a projeção é entre 10 e 11 pontos. O Inter tem 5. Se ele ganha do jogo do Beira-Rio, 8. Aí teria que ser empatado os jogos fora, não garante.
né? Se a projeção é entre 10 e 11. Então, olha, deu uma complicada. Mas é o grupo, né? Esse grupo é muito difícil. Não se sabe o que pode acontecer. Daqui a pouco o Nacional beliscando pontos de outros grandes também na segunda fase. Mas não é o grupo que é difícil, né, Benfica? Porque esse próprio... Não foi tu que falou no começo do ano que era o grupo da morte? Não, inclusive Não, eu fui pelo outro caminho. Queria fazer 15 pontos. Não, pelo contrário, eu disse que o Inter não teria facilidade, de certa forma. Eu colocava o Inter como o favorito do grupo. Eu em nenhum momento caracterizei. Agora, a gente falou ontem aqui que esse jogo não era tão fácil assim. Mas o jogo não foi fácil por demérito do Inter. Não, e o jogo, quando se projetava que não seria fácil, seria no sentido de o Nacional vir retrancado e o Inter ter dificuldades de abrir o placar. Jamais de tomar 3 gols no primeiro tempo de um time que não tinha feito gol. Totalmente inesperado. O Inter que não conseguiu encontrar a marcação de um jogador que era reserva, foi reserva nas 2 primeiras rodadas, aquele Vijalba lá que jogou pelo lado direito, né? Pra colocar um pouco mais de velocidade. Um técnico que tá chegando agora no Nacional. Aliás, de novo, né? O Inter tendo dificuldades contra um time inferior tecnicamente e com um técnico novato. Né, já foi assim com o James Freitas, pegou o Grêmio, deu uma remendada, pressão absurda em cima do Inter no primeiro tempo. Agora, de novo, outro treinador chegando, agora conhecendo os jogadores do Nacional, 2, 3 treinos ali, um jogo e tal. Já enrolou o Inter também na primeira etapa. A estreia dele ontem? Não, já treinou em outros jogos, mas poucos, né? Jogou lá no Campeonato Uruguaio. Então, assim, é preocupante o que o Inter tem apresentado, especialmente nos primeiros tempos, isso até o Roger falou, mas tem algumas escolhas que até ele não foi questionado, por isso não explicou, né? Por exemplo, começar se fazem mais questionamentos e até agora rolando a entrevista, que foi bem longa. Foi, mas... Tá bem que não perguntaram. Mas, poderia ser mais incisiva ainda. Eu acho que nesse aspecto, vou ter que fazer essa crítica, nesse aspecto... Ser da aldeia dá facilidades para que a coisa não seja tão forte. Fosse Eduardo Cudê, Miguel Ángel Ramírez, Cacique Medina, tomando um 3-0 em casa do Nacional na primeira etapa de um time que não tinha feito gol na Libertadores, mas ia ser um negócio escandaloso. Com o Roger foi... perguntas mais grandes. Mas ele também foi... mas assim, por que o Gabriel Carvalho começou do lado esquerdo e o Wesley do lado direito, sendo que o que funcionava mais no Inter era o Wesley e Bernabé pelo lado esquerdo? Depois ele trocou e aí o Wesley melhorou e até sofreu o pênalti. Gabriel Carvalho entrou no Grenal pela esquerda e deu uma boa resposta. Mas o Wesley é o melhor da esquerda ali. O melhor o melhor vinha sendo o Carboneiro. O Carboneiro tá fora. O Wesley fez uma dupla com o Bernabé muito boa. O Gabriel Carvalho jogou por meia hora ali o clássico Grenal. Então, Bernabé com um latifúndio para cobrir. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira partida que quando o Bernabé vai pro ataque, alguém precisa fazer essa cobertura, ninguém tá fazendo e tá tudo sobrando nas costas do Bernabé. E aí já foi o Inestrosa, tá, beleza, tem qualidade. Kike Oliveira, voltando de cirurgia no dente, enrolou o Bernabé. Agora o Vijalba, um reserva do Nacional... titular pela primeira vez na Libertadores ontem e um passeio daquele lado. Tá faltando cobertura, é culpa do Bernabé, são questões que faltam respostas pro Roger Machado. Eu vejo... Deixa eu só colocar o Pretzel na conversa aí. O Xandão, qual foi o grande problema do Inter ontem? Boa tarde, senhores. Boa tarde. Não, primeiro que eu quero fazer só uma menção, primeiro sobre a soberba de grande parte da mídia gaúcha, arrogância e soberba, que sempre coloca o Inter como favorito, como se não houvesse adversário. Para mim isso já é uma falha gigantesca. Segundo, quando saiu o grupo do Inter, alguns, e tá aí o Calhau, esse grupo é uma barbada. Os adversários são fraquíssimos. Um erro tremendo de avaliação, por desconhecimento ou por desinformação, na minha opinião. E terceiro, o Inter vai enfrentar adversários pela frente. Nem o Inter é o maior time como está sendo pintado, inclusive por aqui. Timaço e tal, certo? Nem os outros são tão ruins como foram ditos quando saiu o sorteio do grupo. Então me desculpe. Ontem eu falei aqui na nossa edição do apito final, para mim todos os jogos são difíceis. Talvez o jogo contra o Maracanã não seja difícil. Talvez. Não tem mais jogo fácil, tem que jogar bola. E ontem o Inter entrou mal no jogo, pegou um adversário ontem que não tem problema nenhum, né? Que depois de 2 derrotas ele tem organização, ele tem um novo treinador, ele tem algum esquema que pegue uma deficiência do Inter e consiga ser eficiente.
Então acho que nós só estamos falando do Inter, mas houve uma subestimação do Nacional gigantesca, que é um time de muita tradição e que joga Libertadores todo o tempo. E acho que eu vou discordar de vocês também. O empate ontem, pelas circunstâncias, foi uma grande reação, um ponto maravilhoso. E acho que o Inter tem condição de ganhar fora também. Então, pra mim, tá tudo aberto depois do que foi o jogo ontem. Tomar 3 gols do Nacional na primeira etapa, um time que não tinha feito gol nem em casa na segunda rodada. Mas, Calvin, tu tá sendo muito simplista. Vamos analisar os gols. Primeiro gol, uma bola aérea. O Bernabé não sai na linha do impedimento, o rapaz do Nacional faz o gol. Mérito do Nacional, na minha opinião. Com uma falha de posicionamento de um jogador que não saiu. Não saiu. Se tu pegar em 82, o Benfica vai ver o terceiro gol da Itália, o Júnior, um craque, não sai na linha do impedimento. Gol da Itália do Paulo Rossi, 3-2, acontece. Aí o terceiro gol, uma falha do Antony. O Antony, que é um bom goleiro, falhou ontem, cara. Entregou a bola no pé do zagueiro ali. Eu acho que não só e do o Antony, segundo né? gol, o segundo gol, o Alan Patrick, o time do Inter tá todo no campo de ataque. O Alan Patrick pega a bola na linha divisória, perde a bola. Tem o contra-ataque onde o Bernabé tá fora do lugar, e aí eu vou concordar com o Caliel. O Vitor Gabriel tá travado, totalmente fora de ritmo, e não deu para entender por que ele foi escalado. E aí esse Vidalba aí botou a bola na frente, acabou o Vitor Gabriel. E aí ele cruza pro meio e tá todo mundo mal posicionado e o rapaz entra e faz o gol. Então eu acho que tem que ter calma aí. A gente achar que o Nacional não tem mérito, porque é um time que trocou o técnico tudo, convenhamos, cara, eu acho complicado. Ele trocou o técnico justamente para evoluir, claro. Só que a forma, ela foi muito surpreendente, cara. Muito surpreendente. Daniel, ela foi surpreendente não só pro Inter, mas também para a imprensa uruguaia. Conversei com alguns colegas isso é legal. na sala de imprensa, antes da entrevista, né, do técnico do Nacional e também do Roger. Depois do jogo, chegou a falar com alguém ou não? Sim, foi depois do jogo, né? Depois do jogo. A gente estava estávamos todos na sala de... desculpa. Estávamos todos na sala de coletivas ali após a partida. E o que era uma surpresa assim, muito grande com o primeiro tempo do Nacional. E o que me disseram, inclusive, é que em anos o Nacional não tinha uma atuação daquela no primeiro tempo. Então, o próprio torcedor do Nacional talvez tenha sido surpreendido também por essa estratégia e organização. Mas aí tem uma coisa, Daniel, que me preocupa bastante, e que ela vem da entrevista coletiva do Roger. Porque o que eu pensei, né? Pô, o que o Roger vai falar depois dessa derrota? Talvez ele coloque no cansaço, que é algo que fosse aceitável. Talvez ele coloque justamente na surpresa de não conhecer o Nacional, de ter sido surpreendido, mas ele negou as duas coisas na entrevista coletiva. Ele negou ter sido surpreendido pelo novo trabalho, disse que sabia exatamente o que o Nacional ia fazer e negou o cansaço. Disse que está mais preocupado com o cansaço mental do que o cansaço físico dos jogadores. E aí que me preocupa mais ainda, porque se não foi surpresa, se não foi cansaço, por que o Inter entrou tão desligado e jogou tão mal como vem jogando mal contra um time fraquíssimo do Nacional? Tem uma coisa que ele falou é a minha aí, principal preocupação. Tem uma coisa que ele falou aí, que talvez esteja pesando, é a falta de concentração do Internacional no primeiro